Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí tudo que a mídia está falando do Abel Ferreira, tá? Grande parte da mídia aí pedindo a saída do Abel Ferreira. O Veloso trouxe a sua versão, a sua visão a respeito sobre isso. O Neto também falou sobre essa parte, tá? Do que está acontecendo com o Palmeiras a respeito do Abel Ferreira e muito mais. Ficou interessado e quer saber as últimas informações do Verdão, né, independente do que aconteceu? Então assista esse vídeo até o final. Agora, o Palmeiras, né, todas as vezes eu tenho falado sobre isso. O Abel, ele precisa ter mais... Falou que não vai ganhar título. Não vai ganhar mesmo, do jeito que tá jogando aí, só se acontecer um milagre. Só se mudar tudo. Agora ele tem que parar de estar delegando coisas que não acontece. Ele sempre dá desculpas. Ele não está conseguindo fazer esse time jogar, o time que gastou o que gastou, e não está conseguindo fazer jogar e fica dando desculpa toda hora. E tem que ser criticado mesmo. Ah, ele é gigante como treinador do Palmeiras? É, mas tem que ter crítica porque ele gastou 500 milhões e o time não está jogando nada. O Veloso. Nada. Oi. O que o Palmeiras fez de errado ontem e o que o Abel fez de errado e a torcida, tá certo ou não? Olha, boa tarde a todos. Ontem, quando começou o jogo, já estranhei a postura do Palmeiras. Quando saiu a bola, quando sai a bola do meio-campo, que a bola é do Corinthians, a saída de bola, ao invés do Palmeiras dar um passo à frente para pressionar já a saída de bola, tá perdendo, começa o jogo perdendo. Sai a bola, o Palmeiras deveria apertar, pressionar, subir a marcação. O que o Palmeiras fez? Veio para trás. Nunca vi isso. Começa um jogo, jogando em casa, é clássico, é derby, você está perdendo, sai a bola no meio de campo, o Palmeiras anda para trás. Então já estranhei o começo do jogo. E depois a gente viu. Mas isso é por quê? Por quê? Porque eu acho que a estratégia do time no começo tinha que sufocar o Corinthians. O que aconteceu? O Corinthians começou melhor que o Palmeiras. Verdade. Porque o Palmeiras andou para trás. Verdade. E aí o Corinthians tomou conta do jogo. Porque Meio campo do Corinthians jogou muito. Viu a postura do Palmeiras. Carro, Carrilho, José Martins e Ranieri. E Ranieri. E o Jogaram Memphis demais. vem para dentro também. E aí, com 10 minutos de jogo, o Aníbal vai expulso. E aí acaba tudo o jogo, quer dizer, uma infantilidade do Aníbal. Porque time de garotos. Então, mas eles entraram pilhado. Pilhado. Sabe por quê? Pilhado. Sabe por que eles entraram pilhado? A gente vai colocar aqui a comissão pilha. Foi a comissão pilha. É uma coisa impressionante. E ninguém fala isso. E o que acontece? O ano passado, o Palmeiras perdeu o título brasileiro em casa. Jogou contra o Botafogo, era líder, perdeu porque o Marcos Rocha foi expulso. O que aconteceu? Nada. Ninguém fez nada. Diretoria não cobrou o Marcos Rocha, comissão não cobrou o Marcos Rocha. O que aconteceu? Renovaram o contrato do Marcos Rocha. Esse ano, foi o Aníbal... E por sinal, o Mike tá melhor que o Marcos Rocha e o Mike sabe que não jogava. E foi embora. E foi embora pro Santos. Agora hoje, o Palmeiras perde a classificação da Copa... Ontem, o Palmeiras perde a classificação da Copa do Brasil com uma expulsão. O que vai acontecer? Não foi falha esse gol, Veloso? Não, porque desviou, não? né? Tá bom. Eu achei até Já ia ser gol já. Mas desviou e aí tira o Everton da jogada. Tá bom. Aí o que acontece ontem? O Palmeiras de novo é eliminado por uma infantilidade, por uma irresponsabilidade de um atleta. O Aníbal vai expulso com 10 minutos. O que acontece? Eu acho que é irresponsabilidade dele, mas muito mais responsabilidade da comissão técnica. Eu vou chegar lá. O que acontece com o Aníbal? Nada. Ninguém cobra, ninguém pressiona, ninguém dá uma entrevista falando que o jogador foi irresponsável. E pior, depois vai o Anderson, que nunca fala nada. Pede para falar e não fala nada. Não fala nada, não acontece nada. Então, além de ter uma expulsão que complicou o jogo e a classificação, quando você espera que venha uma cobrança da comissão ou da diretoria, o que acontece? A comissão tem 2 expulsos. Como é que a comissão vai cobrar um jogador por uma atitude irresponsável que desclassificou o time, quando a própria comissão tem 2 elementos expulsos dentro da partida? Então, quer dizer, ninguém vai cobrar ninguém, vai ficar por isso mesmo. E os jogadores... Você acha que... E aí o Anderson Barros está completamente equivocado. Não falou nada. Naquilo que ele foi pensa. lá falar e não falou nada. Não falou nada. Foi lá falar e não falou... Nunca falou nada, nunca pediu para falar. E ontem pediu para falar, foi lá e não falou nada. Falou nada. Ah, tem cobrança de área, tem cobrança de todo mundo. Mentira. O que vai acontecer? Mentira. O que vai acontecer Nada. com o jogador de novo que foi expulso e prejudicou o Palmeiras? Nada. E pra mim tudo começou por causa disso aqui, ó. Coloca aí, Cascão. Todo mundo sabe que é guerra, poucas ideias. E quando a torcida já falou, a cabeça é fria e faca nos dentes. Tem que ter muita raiva nessa porra mesmo. Aí, lá no vestiário, porque eu sei disso, lá na hora do túnel, todo mundo falando desse jeito aí, ó. É o tal de João Martins, todo mundo. Pô, a gente odeia esses caras, tem que ser raiva desses caras mesmo. Aí o Memphis chegou, reuniu os caras na frente deles, falou assim, vamos jogar bola. A gente veio aqui para jogar futebol. A gente não veio aqui para brigar. E reuniu todo mundo. E o Memphis tomou a conta do negócio. A gente veio aqui para jogar futebol.
A gente veio aqui para jogar bola. Não vamos entrar nessa parada. Não vamos brigar. Não vamos ter jogador expulso. Não vamos ter isso. Vamos jogar bola. E o que o Corinthians fez? Jogou bola. O Abel chega num final, ou você tem 2 campeonatos que ainda pode reverter um descontentamento por parte dele. Não é por parte da torcida, não. Se o Abel quiser ficar, ele renova o contrato hoje. Não, o contrato ainda está na mesa dele. O contrato ainda está na mesa dele até 2027. Só que nesse momento existe, na verdade, um descontentamento das duas partes, né? Não da parte do Palmeiras, mas da parte do Abel, treinador, e da parte do torcedor. Não, a torcida organizada, né? Com relação a... Porque eu tava lá, Veloso, a torcida organizada, muita gente era torcida comum, não compactuou com aquilo, não. Mas o que acontece com o Palmeiras nesse momento, e por isso o descontentamento de parte da torcida, é porque o Palmeiras deixou de ser aquele time de jogos grandes. Jogos grandes o Palmeiras tem fraquejado desde o ano passado. Botafogo, Flamengo, Botafogo de novo no Brasileiro, esse ano o Corinthians 2 vezes e também no Mundial. E sempre foi o ponto forte dele, né? Sempre foi. Sempre foi um time que buscava, que se entregava, que não desistia. Sansão, né? Tinha um mental muito forte, né? Tinha um mental muito forte e a gente viu que aos poucos foi se desconstruindo tudo, inclusive o elenco dentro de campo. Daquele time campeão de 2 anos atrás, tem poucos jogadores. É o Gomes, o Everton, o Piquerez, titulares. Restante, todo mundo foi ele, né? E tudo garotada, tudo molecada. Só moleque. Eu acho que se esperar um Mas pode vir dar certo com o tempo? É óbvio que pode. Com o tempo. Acho que assim, não é pra... Pra agora não. Pra agora não, pra agora não. Ah. Porque o Palmeiras contratou um monte de garotos, só garotada, só garotos sem experiência. Tigrinho, imaturos, né? Tudo tigrinho. Imaturos, Não, sem Tigrinho bagagem que jogou nenhuma. muito, cara. 2 jogos, mas... Caro e sem bagagem. Pra E mim, aí, quem leva perdeu tempo. o jogo foi você, Abel. Você que foi o cara que perdeu o jogo nos 2. Não foi treinador suficiente pela força que você tem. Ah, olhei... Não bota isso aí não. Isso aí não. Que isso, cara? Ô, Cascal, não. Não botar isso aí não, cara. Até porque a Leila é uma presidenta forte, eu tenho minhas restrições, e precisar meter o cacete, eu meto o cacete em quem quer que seja, não tenho medo de ninguém, ainda mais aqui na Band, mas eu não vou compactuar com coisa que não é, ainda mais com uma mulher incrível que é a Leila, que é uma presidenta firme, dedicada, que faz o melhor para o Palmeiras. Não gosto, não vou conversar, não preciso de empréstimo consignado, ainda mais um empréstimo com juros lá em cima. Né, Cascão? Que o seu sogro fez, né? Não foi, não? Não é não? Então eu não preciso fazer isso. E gostaria que ninguém precisasse. Gostaria que as pessoas que se aposentam, elas pudessem ter a dignidade de poder não precisar fazer empréstimo consignado. É o que eu penso. E cada um que faça o que quiser, irmão. Quem também falou aí do time do Palmeiras foi a galera do Sport Center. Vamos dar uma olhadinha aí em tudo que eles falaram aí do time do Palmeiras, o desempenho do Verdão, essa questão do Abel Ferreira tá caindo de rendimento, a possível saída dele e muito mais. Vamos dar uma olhadinha aí em tudo que eles falaram. É assim então, mais um dia histórico do Corinthians na casa do Palmeiras, e que dia, que noite para os corintianos, Mari. Vamos atualizar então com a nossa equipe de reportagem o clima de cada equipe, que ficou obviamente muito nítida nas coletivas, no pós-jogo, nas redes sociais. Do lado do Palmeiras, que era o mandante, muita reclamação, muita bronca e, claro, também explicações do Abel. Valente. Bom dia, Mari. Bom dia, Bruno. Bom dia aos amigos do Sport Center e ao fã de esporte. Pois é, muita reclamação do Palmeiras, inclusive ali na expulsão do assistente, do Abel Ferreira. A reclamação é que ele teria ignorado uma falta no Everton. E obviamente que ele não falou desse jeito que eu tô contando pra vocês, ele usou palavras bem fortes e ofensivas e acabou expulso, isso tá na súmula. Mas o fato é que o Palmeiras estava mesmo muito nervoso em campo, isso ficou nítido desde o começo do jogo. A própria cabeçada do Aníbal Moreno, que até o árbitro recorreu ao VAR para confirmar se teve mesmo a cabeçada, num lance de ataque do Palmeiras, né? Enfim, mostram que o Palmeiras não estava no melhor momento mental da partida, algo que o Abel sempre destacou muito, que o mental do Palmeiras sempre foi muito forte, etc. Ontem não foi esse dia, né? Vocês falavam sobre o clima, como é que está o clima por aqui? Olha, por aqui eu diria que está um clima misto entre abatimento pela eliminação e de atenção. Por enquanto, não compareceram nenhum grupo de torcedores por aqui para se manifestar de qualquer forma. Mas o trabalho de segurança do Palmeiras é um trabalho de prevenção. Então, eles colocaram algumas proteções aqui, estão atentos, estão um pouco mais posicionados perto da rua também, porque ninguém sabe se vai haver algum tipo de protesto, algum tipo de manifestação hoje. Ontem, esse tipo de protesto e manifestação começou já dentro do estádio, antes mesmo da partida acabar,
como a gente viu na matéria do Vinícius Nicoletti, os torcedores primeiro xingaram e protestaram contra os jogadores, depois contra a diretoria e, por fim, contra o Abel Ferreira. Já na saída do Allianz Parque tinham algumas faixas colocadas lá, como tchau Abel, cabeça vazia e fralda cheia, enfim, frases desse tipo que dão muito tom do que essa eliminação causou ao Palmeiras, né? É a primeira vez que o Palmeiras é eliminado pelo Corinthians em um torneio que não seja de âmbito estadual. É também a segunda eliminação do ano para o maior rival. E tudo isso deixa o Palmeiras já pressionado para o restante da temporada. Tem ainda 2 competições onde ele está muito bem, é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. É também o time de melhor campanha na Copa Libertadores. Na próxima semana começam as oitavas de final. Mas agora tem essa pressão toda em cima do time. E inclusive o Anderson Barros, que acabou de chegar por aqui, até cumprimentou a nossa equipe, tudo. Disse ontem na coletiva que o time está sim devendo e precisa voltar a jogar. Obrigada, Vlad. A gente aproveita e cola também Palmeiras e Corinthians em mata-mata. E aí, o retrospecto das duas equipes, o Corinthians com a vantagem, né? O Paulistão neste século, tá, gente? O nosso recorte. Então, o Paulista de 2003, de 2011, o Corinthians, então, avança. Paulista de 2015, o Palmeiras avança. O 18, né, o Corinthians na decisão. Depois, em 20, o Palmeiras na decisão, assim como o Paulista de 2021. No Paulista dessa temporada, o Corinthians campeão. E agora, na Copa do Brasil, o Corinthians avançando nas oitavas de final. Era um Corinthians que vinha com... A gente conversava, né, de tudo errado nos últimos muitos anos, mas nesse recorte de semanas aí, com a pressão, que tinha feito um jogo interessante na Neoquímica Arena, mas o mais importante era a vantagem, e que foi muito inteligente do jogo, Jailson. Porque o Corinthians olhou e falou assim, vocês estão nervosos? Vocês estão bravos? Que vocês se resolvam aí sozinhos. Eu vou deixar vocês batendo cabeça, literalmente, e eu vou levar a classificação. O Corinthians foi muito... Ele foi frio na partida, né? O Corinthians fez o que tinha que fazer. O Corinthians não precisava ter pressa. O Corinthians já tinha a vantagem conquistada dentro de casa e não precisou nem fazer, por exemplo, né, no início do jogo, tirar aquele ímpeto ofensivo do Palmeiras, aqueles 15 minutos que a gente sempre fala, do time da casa, principalmente quando está em desvantagem, de fazer uma cera. A gente até falou isso ontem, né? Do Hugo demorar ali alguma coisa. Nem precisou. Porque com 4 minutos, o Aníbal Moreno facilitou tudo. Deu lá a cabeçada no Martínez, acabou sendo expulso logo depois. 4 não, né? 14. 14, desculpa. Isso, 4 foi o Rafael. 4 foi o Rafael, com 14 minutos. E aí acabou facilitando tudo, porque com um jogador a mais no meio-campo, que é onde você tem o controle das ações do jogo, então você não precisava muito. Então o forte ali do Corinthians com os 3 volantes continuava acontecendo, o Carrijo fazendo um jogo até protocolar ontem pelo lado direito, mais o Martínez e o Ranieri muito bem, e o Garro, para mim, foi a boa notícia do derby. O Garro conseguindo no sintético jogar bem, mostrando ali que fisicamente está bem. Agora tem que ver a questão do departamento médico, principalmente com o Memphis, né? O Memphis sentiu ali, na hora que ele tentou dar um tiro, ele já botou a mão na coxa automaticamente. Então tem que ver quanto tempo vai ficar parado. Porque a força ofensiva do Corinthians é muito com trio, né? É muito com Garro, Memphis e Yuri. Então a gente já viu aqui, por exemplo, ao longo de 2025, quando o Garro esteve fora, deu problema. Aí quando o Yuri esteve fora, também deu problema. E agora o Memphis vai ficar fora. Então a gente tem que ver quanto tempo que o Memphis vai ficar fora do time do Corinthians. Mas no jogo de ontem, o Corinthians fez muito certo. Tanto a gente vê que o primeiro lance do jogo é do Corinthians. Exatamente. O Aníbal, ele é expulso aos 15, mas é o que você falou, né, Jailson? O Palmeiras não teve 15 minutos de pressão do Palmeiras e a partir daí o jogo muda, né, Breber? E, além disso, eu gostei muito da atitude do Corinthians no primeiro jogo. Foi um time comprometido com a marcação, sem bola, todo mundo se matando. Até mesmo o Memphis, que não é esse jogador tão intenso, no jogo da ida participou bastante. Então eu vejo que o Corinthians conseguiu entender o tamanho e a dimensão desse desafio e, de certa forma, ali, se do lado do Palmeiras tem mais organização, tem um trabalho mais longevo, o Dorival conseguiu compensar isso com muita mobilização, organização também, porque as pressões do Corinthians foram sempre muito coordenadas, Corinthians cedendo pouco contra-ataque ao Palmeiras, embora o Palmeiras tenha feito um jogo... Para mim, tudo bem que tem expulsão, mas o Palmeiras foi melhor jogando na casa do Corinthians do que no Allianz Parque. Mas foi um confronto em que o Corinthians merece passar pelo que fez nos 2 jogos. Não teve ali uma dúvida, uma hesitação. Foi um time muito seguro do que fazia em campo e há sinais de evolução, mesmo que lentos,
do time como um todo. O Dorival tem essa dificuldade, né, de estabilizar, de conseguir todo mundo à disposição. Foi ter o quarteto, né, porque eu coloco o Carrilho nessa equação também, recentemente em 2 jogos e principalmente na volta para o jogo de ida contra o Palmeiras. Eles fazem muita diferença. Mas eu vejo que há também uma glamorização de um feito que deveria ser normalizado, porque não foi um confronto de Davi e Golias. Porque muita gente pintou isso. Nossa, pelos investimentos que o Palmeiras fez na temporada, o Palmeiras é muito melhor. Olhando para a realidade, time por time, o Corinthians tem um time para jogar de igual para igual contra o Palmeiras. A gente pode falar de extracampo, a gente pode falar... O Davi e Golias é na estrutura de um e a estrutura do outro, né? Mas até estrutura... A estrutura que eu digo de background, de bastidor, né? A gente pode falar de Corinthians com situação de impeachment, de barulho externo, sim. Mas olhando para o campo, essa diferença é muito menor do que parece. O feito do Corinthians deveria ser o normal. Corinthians jogando de igual para igual com o Palmeiras, eliminando, e só não é por causa da loucura fora de campo. Mas olhando para a folha salarial, o Corinthians, nos últimos anos, está sempre ali entre as 3 folhas mais caras do futebol brasileiro. O Corinthians, por mais que não tenha investido tanto em contratações nessa temporada, tem salários para pagar como o do Memphis, Yuri Alberto, Hugo Souza, jogadores caros e que tornaram o Corinthians robusto. Ontem, por exemplo, das formações que entraram em campo, não tenho dúvida em dizer, do meio para frente, o Corinthians tinha jogadores mais decisivos. Isso fez a diferença no confronto. Então, eu não supervalorizo, porque é isso, é clássico e o Corinthians tem a obrigação de fazer o que fez, que é jogar de igual para igual contra o seu rival e, eventualmente, eliminá-lo de competições. E se na primeira partida a gente discutiu tanto as questões da arbitragem, né? Ou se a arbitragem foi polêmica e a gente discutiu tanto a escalação do Daronco, nada ontem, né? Nada. Acho que, pelo contrário, a expulsão ali absolutamente correta. As outras não marcações não eram marcações. Não é nenhuma expulsão, é uma agressão, sim, né? O que aconteceu. Pra mim não tem nada que discutir de arbitragem. E não ficou picotando o jogo, né? Picotando. De hora que a gente tava conversando, né? Ele até falava pro pessoal, levanta, seguir o jogo. Ele até deixou o jogo correr bastante. Quando tentavam até, né, simular alguma coisa, o Daronco... Você pode discutir isso, uma faltinha ou outra aqui, mas aí... é coisa de critério, nada que determinou o resultado. No primeiro gol do Corinthians não foi falta. Não, nada. Não, né? Ali os palmeirenses ali reclamaram, não foi, mas né? aí o Everton busca o contato com o Matheus Bidu. Busca e tenta cavar a falta. Aí, nessa de tentar ser malandro, acabou também prejudicando o time. Vamos subir o som com, claro, censuras palavronísticas, porque não somos doidos também. A torcida do Palmeiras ontem xingou bastante o Abel Ferreira, sobrou para a Leila, sobrou para todo mundo, para o elenco creme de avelã também que foi utilizado. Vamos ouvir os xingamentos e a reação do Abel. E aí, pessoal, vocês acham que os xingamentos aí por parte da torcida é válido aí ao Abel Ferreira? Vocês acham que o desempenho do time hoje, a culpa é 100% do Abel Ferreira ou não? O que é que vocês acham a respeito sobre isso? Deixa aqui nos comentários, tá certo? E agora vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Advogada da Leila aqui. A Leila não tem nada a ver com isso. A Leila contratou, pela primeira vez ela passou o cartão de crédito sem olhar, contratou os jogadores. Nessa temporada não dá pra falar da Leila. Eu tô contigo. Nessa temporada não dá pra falar da Leila. Agora o resto dos xingamentos aí eu quero ouvir. Aí eu quero ouvir dos comentaristas. Aí eu levanto aqui pra... Vai. Advogado do Abel? Estou com o Abel. Me conta. E já falei. Precisa maneirar fora de campo, é algo que, uma autocrítica que ele nunca fez, esse comportamento dele, da comissão técnica, é algo que em algum momento ele precisa estabilizar, até por sanidade mental. Agora, olhando de trabalho, todos aqui concordamos que é legal ter um trabalho longevo, como o do Abel tem. Quase 5 anos, esse é o caminho para formar um time vencedor de forma sustentável, ok? Sim. Então, num trabalho de longo prazo, o que é uma oscilação? O que é estar mal? Porque a gente pode pegar o 2024, não foi o melhor ano do Abel. 2025, ele tira o melhor do time? Tenho minhas dúvidas. Poderia ser melhor.
mas 1 ano e meio num trabalho de quase 5 anos. Isso justifica uma pressão desse tamanho, um movimento de troca, de não serve mais? Na minha visão, pensando no longo prazo, não. Acredito que ele ainda pode dar a volta. Mas como que a torcida tem que protestar, então? A torcida tem que gostar. Ei, Abel, vamos melhorar. Não, acho que é o seguinte, você pode... Isso daí de boa. Isso daí o torcedor tá bravo por uma eliminação do rival. Quando tem uma eliminação de um rival, ali tá todo mundo de cabeça quente. Isso. Mas é o cara, às vezes, xinga até quem tá na frente. Mas arruma tem motivo, né? O cara comprando uma pipoca no meio do jogo, e o cara né? xinga o DJ, xinga quem pintou a parede do vestiário, xinga, sobra pra todo mundo. Mas tem uma ala da torcida do Palmeiras... Quem tá filmando lá na hora de alguma cobrança de bola parada. Também, exatamente. Não é Quem pra- estacionou o tem que carro em filmar. cima da faixa, o cara Vai sai dar xingando todo azar. mundo. Mas tem uma ala da torcida do Palmeiras era que a saída. defende fora Abel. Não, porque aí é o seguinte, primeiro, eu acho que não justifica você xingar desse jeito, não justifica ninguém, ainda mais quem deu tanto ao clube como é o Abel e acho que, como a Mari falou, nesse momento a crítica não pode ser não deve ser em cima da presidente. Acho que crítica até pode existir, você fazer a avaliação. Do mercado? Você pode avaliar como é que foi o mercado, se tá certo ou se não tá, mas aí o ponto é o seguinte, Jailson. Claro. Tá muito claro ali que vem da torcida organizada. E a torcida organizada ela não tem as regalias com a direção do clube, então ela aproveita qualquer mínimo deslize para cobrar. E aí, nesse caso, não é um mínimo deslize, é uma derrota em casa para um rival. Se a gente for puxar nas últimas 3 eliminações anteriores do Palmeiras, isso acho que o Abel pode reconhecer, o Palmeiras saiu aplaudido. Vocês lembram? O Palmeiras saiu aplaudido quando perdeu para o Flamengo, o Palmeiras saiu aplaudido quando perdeu para o Botafogo, e a torcida aplaudiu o time quando foi eliminado pelo Chelsea. Então foram 3 derrotas duras e a torcida aplaudiu. Então o palmeirense não é ingrato. Agora, nesse caso, tem esse contexto também de a torcida organizada inflamar porque ela não tem esses acessos ou essas regalias com a direção. Eu acho que a crítica pode existir, mas xingar dessa maneira eu acho exagerado. Então, estou contigo. Eu acho que, assim, o Abel Ferreira ele pode ser criticado, sim, e precisa ser cobrado por um desempenho melhor da equipe dentro de campo. Mas eu acho que, assim, você xingar dessa forma... Enfim, aí você fala, tá ali de cabeça quente, tá no estádio, mas xingar dessa forma um treinador tão vencedor, que nos últimos anos, né, vai bater aí 5 anos, sempre botou o Palmeiras ali brigando basicamente por tudo, isso daí eu não tô de acordo, mas eu entendo a torcida cobrar melhores desempenhos do time do Palmeiras, até pelo que foi investido no início do ano. E assim, a gente falava antes do primeiro jogo, né, a gente aqui trocando ideia na resenha, pensando ali como seria o jogo, a gente tomava muito como base o jogo do São Paulo contra o Corinthians, que o São Paulo atacava muito as alas e o Corinthians tinha dificuldade de atacar pelas alas. O Palmeiras com os 2 pontas com o pé trocado, toda hora cortando para dentro, era tudo que o Corinthians queria, que o Dorival queria. Com os 3 volantes, se você vai ficar cortando para dentro, você vai facilitar o meu trabalho, que aí não tem divisão. Aí é simplesmente os volantes vão pegar o cara que está cortando para dentro e não tem ultrapassagem de lateral. Então, assim... No segundo tempo que o Giai passa a fazer um pouco mais pela assim, direita. Se fosse teria que ser desde o início, poderia ter feito desde o primeiro jogo, sabe? Algumas questões, assim, táticas que o Abel poderia ter feito diferente. A saída do Vitor Roque pro Flaco. então, essa daí, também. O Vitor Roque estava bem. Nos 2 jogos, né? O Vitor Roque estava bem. Aí o Dom que Você falou poder sair em ontem, contra-ataque quando você tá com 1 a menos, tem que ter e o Dom que falou velocidade. aqui ontem, o que o Gustavo Henrique estava fazendo de bom? É justamente bola aérea. Evitar que o time adversário leve vantagem na bola aérea. Aí você vai tirar o Vitor Roque, que estava pressionando muito bem a defesa do Corinthians para botar o Flaco, que não vai entregar a mesma coisa, mas para ficar alçando bola na área contra o Gustavo Henrique, que estava ganhando basicamente tudo, desde o primeiro jogo. Então, eu acho que nessas escalas aí de responsabilidades... Eu queria te fazer uma pergunta no seu jeito. Como você gosta de citar sertanejo, é tipo um vício que não tem mais cura. E agora, de quem é a culpa, já dizia Marília Mendonça. Olha, profunda essa, hein? Eu acho que assim, nessas escalas de responsabilidades. Eu acho que, não sei se vocês concordam, mas pra mim no jogo de ontem tá muito campo e aí é jogadores. Principalmente por conta do que o Aníbal fez. Sim. Aquilo é uma irresponsabilidade. E depois tem um vacilo no momento ali do primeiro gol do Corinthians, que era quando o jogo talvez se equilibrasse com a saída do Memphis. Vacilo do Everton. Acho que da defesa toda, né? Nos 2 jogos foi assim. Sim. Nos 2 jogos, eu acho que dá para ter a responsabilidade do Abel por causa de como ele aborda, principalmente o primeiro jogo.
e as saídas do Vitor Roque, que eu achei que não foram as melhores escolhas que ele fez. Mas eu vejo, assim, esse cenário... Acho que o problema do Palmeiras nem é só, entre aspas, a eliminação, que ela é pesada, mas é como o Palmeiras tem se comportado e tem fracassado nesses grandes jogos desde o ano passado. Na Copa do Brasil, na Libertadores, nos próprios confrontos do Campeonato Brasileiro. Foi assim agora, no jogo contra o Flamengo. Né? Então, como é que eu vejo? Eu acho que o elenco, o Palmeiras, ele sugou tudo que tinha de um elenco que foi montado, que teve a base montada pela administração até anterior, que era de jogadores cascudos, que era de jogadores, né, importantes. E isso começou a não dar mais resultado em 24 e agora o elenco passa por uma grande reformulação. Isso é inegável. E essa grande reformulação ela é feita principalmente com jogadores que, como o Abel fala, que o Tele falava, com cachorro magro. Ele não gosta de cachorro de açougue, de porta de açougue. Só que o cachorro magro, ele tem vontade de comer, só que às vezes quando pinta um filé mignon na frente dele, ele se engasga. Né? Então, acho que os jogadores que antes eram importantes e eles se impunham nesses jogos decisivos, por conta dessa reformulação, isso não está acontecendo agora. Qual que é o caminho a ser seguido? Acho que essa que é a discussão do Palmeiras. Continua pensando nesses jogadores jovens e com fome, ou ele precisa ter jogadores também maiores, de mais personalidade para a sequência da temporada? A minha questão, eu acho que complementa a sua, Bruno. Você matou o que ele falou, né? Ritmo Marília Mendonça também. Sobre o elenco, eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. Tá vendo? O elenco não é isso tudo? Mas eu acho que ele é um elenco que pode vir a ser. Porque são jogadores jovens. Por isso que eu acho que não é terra arrasada e não acabou o trabalho. O Sousa é promissor. Então, mas o meu ponto é como eles estão sendo forjados. É essa a minha crítica, que aí eu coloco ali no de quem é a culpa, eu falo um pouquinho sobre Abel. Porque eu acho que o Abel, ele tá há tanto tempo no Palmeiras, e a gente falou que ele perdeu um pouquinho daquela coisa enérgica, ele fica mais frio, com comemoração de gol, e ele fica muito enérgico com a arbitragem, que eu acho que ele passou isso para os jogadores. Os jogadores do Palmeiras, eles estão tão pragmáticos que eles perderam a alma dentro de campo para diversas coisas. Sai o gol do Corinthians, o que na mesma hora todo mundo faz? Vum, corre no árbitro. O Palmeiras colocou na cabeça dos jogadores do Palmeiras a arbitragem. A todo tempo é árbitro. O árbitro foi pênalti. Não, foi falta. Não, mas aqui, olha, marcou falta. O Everton, todo momento, corre para a arbitragem. Mas você acha que o Aníbal caiu nessa pilha? Eu acho que ele foi imaturo, aí eu acho que foi vacilo individual, mas, num geral do Palmeiras, me parece que o Abel colocou tanto um inimigo na cabeça desses caras, que agora eles só focam nisso. E o Everton foi caçar uma falta e gol do Corinthians. E foi correr depois pro árbitro. Então, eu até achei que tivesse acontecido alguma coisa. O João Martins... Alguma coisa assim. O João Martins... Tava vendo o jogo, do nada vocês estavam vendo na transmissão, eu não sei se na TV aberta ou na TV fechada. Na TV fechada, tem um momento que o João Martins está sendo expulso e que ele para falar com reportagem ao vivo, durante o jogo. E ele fala, isso na Europa, não sei o que, isso é falta no goleiro. Eu acho que ali já era um desespero, né? Mas você passa isso pros jogadores. Pô, mas ali, cara... Não tinha motivo. Não foi nada. Concordo. Você começa a... Se esse é o comportamento da comissão técnica, isso chega nos caras. E no caso do Aníbal, é gravíssimo o que ele fez. Grave. Porque, além de tudo, a gente não está falando só de uma questão de jogo, de expulsão, não. É uma agressão. É uma agressão. É grave, que comprometeu não só o trabalho do time, mas que poderia ter causado algo grave no adversário. De bobeira, na cobrança de escanteio, cara. O Martins estava ali... Sabe, naquela que a gente já vê aquele agarra de dentro da área. Pô, aí o cara pega, o Gustavo Gomes ainda empurra ele pega... Isso. Ele pega a impulsão do Gustavo Gomes e vai embora, vai no embalo, pra dar a cabeçada do cara que tá marcando. Gente, isso é inadmissível, cara, num jogo decisivo. E aquilo decisivo. Compromete. Por isso que eu acho que no jogo de ontem, especificamente, é isso, é o jogador. No confronto tem as escolhas do Abel e acho que de uma maneira geral, olhando temporada passada e essa, é o Palmeiras, é a direção avaliar qual é o caminho a ser seguido nas peças e... Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? Grande parte da mídia, os youtubers, né? Algumas pessoas aí está pedindo imediatamente a demissão do Abel Ferreira, né? O Abel Ferreira tem que ser demitido imediatamente, é a solução do time, né? Acho que se o Abel Ferreira for demitido do time do Palmeiras, o Palmeiras volta a ser aquele Palmeiras que era antes, né? Eu acho que é o treinador que está entrando em campo, não está fazendo gols, é o treinador que está entrando em campo, não está acertando os passes, é o treinador que está entrando em campo e não está conseguindo, né, marcar os jogadores. É o treinador que está entrando em campo e a zaga não está conseguindo marcar, né, os atacantes adversários, sofrer 3 gols, né, praticamente 2, né, 1 no primeiro jogo, 2 agora, e dos 3, 2 ser de cabeça.
A culpa é do treinador que não está subindo, né, na marcação certa para poder cabecear essa bola, né, tirar essa bola, né? A culpa também é do treinador que não está conseguindo acertar. Quando é o Flaco Lopes, os caras cruzam rasteira. Quando é o Tigrinho, os caras cruzam bola alta, né? É inacreditável a incompetência dos jogadores do Palmeiras hoje. E a culpa é do treinador. O Abel Ferreira é que tem que ser demitido. Segundo a mídia, segundo os youtubers que estão... Só você pesquisar aí no YouTube. Os caras estão pedindo imediatamente a saída do Abel Ferreira. A culpa é do Abel Ferreira. O cara passou aí, só o Palmeiras, na era Abel Ferreira, tem mais títulos do que os outros 3 pequenos clubes de São Paulo. Juntos, na era Abel Ferreira. Você pode botar assim, Abel Ferreira no Palmeiras, puxar a capivara do Palmeiras aí na era Abel Ferreira e puxa a capivara dos 3 pequenos times de São Paulo juntos, que só o Palmeiras, na era do Abel Ferreira, tem mais títulos do que os 3 times juntos. Mas a culpa ainda é do Abel Ferreira. Por certo, o Abel Ferreira não está querendo treinar, não está querendo fazer nada. Os caras estão desmotivados, né? Por certo, está com o salário atrasado, né? Certamente os caras estão com o bicho atrasado. Certamente estão cansados de ganhar títulos, né? Porque só pode ser isso. Os caras estão com tudo em dia, tudo ok, treinando no melhor CT do mundo, né? Recebendo em dia, tudo ok, com os melhores jogadores. E não estão conseguindo bater em ninguém. Os caras não conseguem bater nem no esporte. O esporte, com todo respeito ao esporte, o último colocado do Campeonato Brasileiro. Ah, mas foi com o time reserva. O time B, o time C do Palmeiras era para estar batendo no esporte. Os caras não conseguem. Mas querem a cabeça do Abel Ferreira. Querem demitir o Abel Ferreira imediatamente porque a culpa é do Abel Ferreira. É inacreditável. Mas e aí? O Abel Ferreira tem que ser demitido imediatamente ou deve permanecer no time do Palmeiras? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!